Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede como igreja de se reunir mais uma vez nessa sexta-feira para adoração e louvor do seu nome e pregação da sua palavra. Quero manifestar minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, meus 2 filhos, a Gabi não está presente, os amigos e companheiros de ministério, e louvar a Deus por essa porta que se abriu mais uma vez de trazer a palavra de Deus aqui na Igreja Mãe. A igreja que gerou seus filhos e os seus filhos agradecidos sempre estarão aqui louvando e agradecendo a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração junto com vocês. Pai, no nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tem preservado a nossa vida até esse momento, Senhor, com saúde, com graça, para chegar aqui nesse lugar que é consagrado ao Teu nome, para Te louvar, Senhor, com a igreja, Senhor querido, com o Seu povo que aqui está. Nós já Te agradecemos, Te louvamos com louvores e cânticos, mas agora, ó Espírito Santo, eu estou inteiramente na Sua dependência. Eu preciso, Senhor, da inspiração do Espírito Santo para poder ministrar essa palavra à Tua noiva, à igreja, Senhor, ao meu próprio coração que tem sede e sede de justiça da Sua presença. No nome de Jesus, ó Deus, me ajuda, não me deixe só nesse altar, mas as almas que estão aqui, aquelas que estão pelos meios de comunicação, eles necessitam, Senhor, de uma palavra. Eu não tenho essa palavra, mas eu estou diante da sua, ao qual o Senhor faz uso desse instrumento mortal, pecador, mas eu estou aqui, meu Senhor, me rendendo, mais uma vez, diante de Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor alcance os corações, alcance as nossas vidas, que estamos aqui porque amamos esse lugar, amamos esse culto de ensino, e nós precisamos ouvir a Sua voz nessa noite. Deus, que nada e ninguém impeça que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja receptiva à Sua poderosa e infalível palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento? Meus irmãos, como diz o nosso querido irmão, o reverendo pastor Teixeira, nessa conversa que nós iremos ter aqui nessa noite, eu quero procurar ser bem tranquilo. Bem verdade que eu não consigo ser muito tranquilo, às vezes eu consigo, às vezes não, mas o meu propósito nessa noite é, de verdade, conversar com os senhores acerca de um texto que o Senhor colocara no meu coração, muito conhecido de nós todos, mas graças a Deus nós estamos diante da palavra de Deus, e essa palavra sempre, ela traz refrigério para a minha vida, para a sua vida, esperança, fé, e é nela que nós colocamos o nosso coração. Eu convido vocês a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 7, verso 21, 22 e 23, 24. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem, por favor. Diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 7, verso 21 a seguir. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela
desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 7 de Mateus, nós entendemos perfeitamente que é uma continuação do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus aproveita aquele aglomerado de gente, de multidões, e ele passa a ensinar de uma forma muito linda a palavra de Deus àquele povo que estava presente. E quando nós nos deparamos, em especial, a partir do verso 21, eu vejo aqui uma das maiores advertências que a igreja pode receber da palavra de Deus, tanto a igreja coletiva como a igreja individual. Quando nós olhamos para esse texto e começamos a ver a forma que Jesus está se dirigindo, em especial ao grupo de religiosos daquela época, o tamanho dessa advertência faz cada um de nós aqui nessa noite analisar a nossa vida como crente, analisar a nossa vida como cristão e rever valores dentro de nós, porque o verso é muito forte. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Percebe, meus irmãos, que é uma advertência muito forte, porque a gente percebe que o ser humano, ele não tem... Eu estou com dificuldade de ouvir um pouquinho aqui, pode me dar um pouquinho de som, por favor? O ser humano, ele não tem dificuldades de se relacionar com a religião. A gente percebe que desde os tempos antigos, o ser humano sempre está voltado a algum tipo de Deus. Infelizmente, a maioria não ao verdadeiro Deus, o único Deus. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê a preocupação de Jesus em relação àquela grande multidão que estava vivendo em Jerusalém, aquele povo que estava tendo o privilégio de ouvir esse sermão, de ouvir essa palavra, esse ensinamento. E ele chama a atenção em especial daquelas pessoas que viviam num contexto de religiosidade, aquelas pessoas que não tinham dificuldade nenhuma de confessar o Senhor apenas com a sua boca. E isso, meus irmãos, é muito sério, porque parece que esse povo, ele existe até hoje. Quando a gente olha no contexto geral das igrejas, da igreja, a eclésia, que foi chamada de dentro para fora, a gente percebe que nesse amontoado de milhões de pessoas que se encontra dentro das igrejas hoje, infelizmente, boa parte deles se encontra nesse contexto de só confessar Deus com os seus lábios, só dizer Senhor, Senhor. E eu vejo aqui essa palavra trazendo uma advertência para a minha vida, porque eu me tornei igreja, eu sou aquele irmão que um dia aceitou Jesus como Salvador, e essa palavra ela me alcança para chamar a minha atenção, para me tomar cuidado com a minha vida, para que o meu relacionamento com Deus, ele não fica baseado somente com as minhas palavras, sem alguma prova com as minhas atitudes. E quando eu vejo esse texto, meus irmãos, eu vejo que aquela multidão teve a oportunidade de ouvir essa verdade que Jesus estava dizendo. Ele estava colocando para aqueles ouvintes que a maior prioridade deles era em fazer a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, não foge da nossa realidade. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade de fazer a vontade de Deus. Eu e você tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, mas nós não temos outra escolha. Se desejamos um dia conhecer a cidade santa que desce do céu, se um dia realmente nós queremos conhecer essa cidade, cujo arquiteto é Deus, e essa cidade está sendo preparada, ou já foi preparada, para a noiva do Cordeiro, precisamos passar pela vontade de Deus. Precisamos entender essa urgência na minha e na sua vida, porque Jesus aqui, meus irmãos, ele não está de brincadeira, em momento nenhum ele brincou, mas lendo a palavra de Deus, eu vejo uma das maiores advertências que alguém na igreja pode ouvir. Não sirva a Deus só de Senhor, Senhor, mas procure a vontade dEle, descubra a vontade dEle na sua vida, porque Ele continua dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu vou dizer uma verdade para os irmãos: só é possível eu estar por detrás dessa tribuna aqui, porque eu aprendi na minha fraqueza, na minha debilidade, procurar fazer a vontade de Deus. Senão eu não estaria aqui, se não fosse a vontade de Deus brotar no meu coração, mudar a minha vontade humana, que não é boa, porque a bondade não está no meu e no teu
teu coração como pecadores, como alguém que herdou de Adão a natureza caída. No nosso coração não tem nada bom, porque a Bíblia diz isso através do profeta Jeremias, capítulo 17, e no verso 9 ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? E a gente vê também o rei Salomão falando do nosso coração. Salomão, ele escreve em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, quando eu vejo Jesus aproveitando a continuidade do sermão da montanha, do monte, ele não deixa passar desapercebida essa verdade para aquela geração. Aquela geração precisava entender que Deus não queria um relacionamento apenas de palavras, como até hoje o nosso Deus deseja um relacionamento profundo, íntimo com cada um que se colocou à disposição em se tornar seu filho. Porque para ser filho precisamos aceitar, como diz a Bíblia em João capítulo 1, verso 12, pois todos quanto recebeu, dele-os o poder de ser chamado filhos de Deus. É uma decisão de cada ser humano, cada um tem que tomar a decisão, e depois de tomar essa decisão, não pode viver um relacionamento com Deus apenas com as palavras vazias, sem profundidade, sem entrega, sem verdadeiramente conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Eu vejo aqui Jesus deixando um dos maiores sermões para aquela geração, e alcança a minha geração hoje. Nós temos que tomar cuidado com a religiosidade. Devagarzinho, a gente entra no sistema. É muito fácil vir para os cultos que nós já estamos habituados a vir. É muito fácil colocar um terno como esse, sendo pastor, e vir para a igreja. Há quantos anos já estou pregando, mesmo sendo jovem? Muitas coisas já se tornou rotineira na minha vida, mas eu desejo sempre cumprir a vontade de Deus, para não ficar uma pessoa vazia, porque eu já descobri isso, meu querido. Se alguém estiver na igreja e ele só estiver servindo a Deus com os seus lábios, ele tem uma vida vazia. Ele tem uma vida sem esperança, porque ele não tem esse relacionamento com Deus. E quando eu vejo Jesus dizendo que sem essa vontade a pessoa não entra no reino dos céus, isso significa que a vontade de Deus deve ser o nosso maior objetivo. Quem está me ouvindo? A vontade de Deus para o seu povo deve ser o nosso maior objetivo, porque Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vem chamando a atenção do seu povo acerca desse tipo de relacionamento. Quando eu olho na Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13, Deus usa aquele profeta para aquela geração, dizendo: este povo se aproxima de mim somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Os seus mandamentos consistem em mandamentos de homem. Deus estava chamando a atenção daquela nação há mais de 700 anos antes de Cristo, acerca desse relacionamento que Ele não quer. Jesus não quer um relacionamento com a sua igreja, a qual Ele derramou seu sangue apenas de palavras, sem uma entrega. Mas eu aprendi lendo a palavra de Deus, que quando você decide chegar diante de Jesus e colocar as suas vidas diante dele, você deve entregar todo o seu ser, você deve se entregar por inteiro, para ele trabalhar no teu caráter e transformar a sua vida de dentro para fora. Quantas pessoas, para nossa tristeza, está nesse contexto de religiosidade, só conhece a Deus de palavras, vive um relacionamento verbal, não há nenhum resultado, não há nenhuma regeneração. E Jesus agora, meus irmãos, Ele não perde a oportunidade de falar a verdade para aquela geração. Nós não podemos perder a oportunidade de falar essa verdade para nós mesmos e para as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado sim, porque senão a gente vai para esse grupo de pessoas que frequentam o templo, que conhece a religião, que está habituado com o sistema, mas não vive a vontade de Deus. E não viver a vontade de Deus é uma tragédia.
Se alguém entrou para a casa do Pai e não vive a sua vontade, está vivendo uma tragédia, um vazio existencial muito grande, porque Deus, Ele quer aperfeiçoar a vontade dEle em cada indivíduo que chega cansado, oprimido, sobrecarregado. Ele quer governar a nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, e nós temos que ter a sua vontade como nossa prioridade, a prioridade da vontade de Deus em nossa vida. Temos que se esforçar para isso, tem que haver algo da nossa parte em direção à vontade de Deus. Se isso não acontecer, meus irmãos, é por isso que a gente vê hoje as pessoas que não conseguiram firmar a sua casa sobre a rocha. É impossível alguém fundamentar a sua casa na rocha que é Jesus, se ele não passar pela vontade de Deus, se ele não passar por esse processo de obediência, de temor, de entrega. É por isso que a gente vê hoje, infelizmente, uma geração fraca, que não aguenta vento, que não aguenta chuva. Nada pode acontecer com determinados crentes, que eles já estão abrindo mão da sua fé, que eles estão abrindo mão da sua comunhão. Isso é um reflexo de pessoas que vivem um relacionamento só de Senhor, Senhor, não de uma intimidade profunda com Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus está falando com o meu coração aqui nessa noite. Ele fala com o coração dos senhores e senhoras aqui nessa noite, para a gente tomar cuidado com o sistema. A gente precisa viver a vontade de Deus. É bom demais viver a vontade de Deus. Você fica na paz com Ele, você ouve a voz do Espírito Santo, você enfrenta as dificuldades, você vem para a igreja mesmo sabendo que a maioria não vai vir, porque o seu relacionamento com Deus não é apenas de boca, mas é de alma, corpo e espírito na presença dEle. Isso é tremendo, meus irmãos. Quem vive isso não para por nada. Quem vive isso, o sistema não consegue atrofiá-lo, porque a comunhão dele está acima do sistema. Ele ama a Deus, ele se entregou totalmente a Deus, então ele supera as barreiras, as dificuldades da vida. E quando eu olho para essa palavra, tristes são as pessoas que vivem nesse contexto. Tristes são as pessoas que dizem: eu tenho 20 anos na igreja. O que adianta você ter 20 anos na igreja? O seu relacionamento com Deus é só religioso. Não há evidência da grandeza de Deus na sua vida, na nossa vida. Quantas vezes a gente vive nesse contexto mesmo de vir para casa, voltar para a igreja, e essa vida religiosa que está no nosso contexto de vida, mas se a gente viver uma vida de comunhão com Deus, não só com as nossas palavras, a gente vai ver o prazer, a gente vai ver a alegria no nosso coração, a gente vai ter paz, a gente vai superar qualquer que seja a situação. Estamos num tempo de pandemia. Existem aqui as leis, o espaço, o álcool em gel, máscara, etc. Mas tem muita gente que aproveitou isso e ficou em casa, está ficando em casa. Todo pastor no Brasil está sofrendo isso, mas ao mesmo tempo Deus está mostrando quem é e quem não é, quem tem, quem não tem, quem ama a casa dele, quem não ama. Eu estou dizendo que fica fora o grupo de risco, alguém que está com gripe, etc. Mas quando eu olho para essa palavra, o meu coração treme, porque eu vejo muitas pessoas despreocupadas com essa vontade de Deus na sua vida. Quantas pessoas ao nosso redor, irmãos, que fazem parte da nossa comunidade de fé, que anda comigo, que anda com você, inclusive pode ser até alguém da sua casa, você nunca viu ele se preocupar com a vontade de Deus, você nunca viu ela se preocupar com a vontade de Deus. É por isso que a gente às vezes assusta, até mesmo com a nossa família, com filhos, com esposo, com esposa, com irmãos. Eles estão vivendo como se não tivesse compromisso com Deus, e a palavra de Deus chama a nossa atenção que Jesus não quer esse grupo de palavras, mas Ele quer que eu e você se enquadre na perfeita vontade de Deus. Eu gostaria que o irmão, por favor, da mídia, colocasse na tela para a gente ver a vontade de Deus, que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13, por gentileza. Acompanhe comigo, por favor. Filipenses 12, 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer
como efetuar segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus é que opera de nós, o seu querer e o seu efetuar. Mas a gente aprende na palavra de Deus que o nosso Deus, ele trabalha com princípio. Deus respeita o livre-arbítrio de cada ser humano. Se eu e você não abrir a porta do nosso coração e se entregar totalmente a Ele, dizer na nossa oração, quanto tempo faz que na nossa oração eu e você não se prostra diante de Deus dizendo: Deus, eu estou cansado de fazer a minha vontade, eu estou vivendo muito do meu jeito e nada tem acontecido, eu tenho perdido a fé, eu tenho perdido o amor, eu tenho perdido aquela chama no meu coração, porque até agora eu tenho feito a minha vontade, mas agora nessa oração eu peço que a sua boa vontade venha, meu Deus querido, brotar no meu coração. Eu me entrego totalmente a Ti para que a sua vontade se manifesta. O apóstolo Paulo deixa isso escrito, porque Deus é o que opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Como que Deus vai fazer isso? Se os religiosos, ou se eu e você ficar nesse grupo e não abrir vazão para que Ele possa operar em nós essa vontade, irmão. O que vai acontecer com a minha vida e com a sua? Olha para o mundo, veja como está a nossa sociedade. Quando a gente encontra as pessoas destruídas, você vai perguntar: já foram crentes, já frequentaram a igreja, já foram alguém que tinha ministério, mas esqueceram de priorizar a vontade de Deus, ficaram no contexto do Senhor, Senhor, e foram ficando vazio, foi passando-se os anos, meus irmãos, e vai vir à tona, aquele que não tiver um relacionamento íntimo com Deus, com a sua vontade, o Senhor, somente não vai fazer você permanecer, vai ter que ter uma entrega, tem que ter uma renúncia, e isso tem que partir de quem? De nós, porque Ele já fez a parte dele. A Bíblia diz que Jesus é a porta, João 10, 9, eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem. Ele convida, Ele faz o convite, mas eu e você muitas vezes ficamos só no Senhor, Senhor, porque quando você fica só no Senhor, Senhor, você não se compromete com nada. Quem está me ouvindo? Esse contexto eu já vivi dentro da igreja, é 21 anos ininterrupto. Existem pessoas que estão só no Senhor, Senhor, porque Jesus não usa essas pessoas. Jesus não tem interesse de usar essas pessoas que não têm uma entrega com Ele, e as pessoas então ficam no seu acomodismo, porque ela sabe que ela não está vivendo uma entrega total a Deus, e Deus não vai poder usá-las. Agora, quando você entrega verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus para cumprir a vontade dEle, você não vai esquecer do pecador que está do seu lado. Hoje a maior dificuldade que nós temos, eu tenho visto isso em alguns anos acontecendo no meu rosto, não estou falando aqui não, onde eu sou pastor, as pessoas chegam sozinhos para a igreja, dificilmente alguém chega. Eu trouxe um vizinho, eu trouxe um amigo de trabalho, eu trouxe um pecador que um dia se encontrava que nem eu. A preocupação com o próximo está acabando, porque quando a pessoa fica no contexto de Senhor, Senhor, e não a vontade de Deus, ele não sente compaixão por ninguém. Mas quando nós vivemos o contexto da vontade de Deus, percebe que a gente passa a olhar para o pecador com misericórdia. Por quê? Porque o salvo, ele deseja salvar, ele deseja alcançar, ele deseja trazer mais alguém, mais um, ele quer fazer, ele quer realizar, ele quer trabalhar para Deus. Mas se a gente não viver essa vontade, nós estamos comprometidos com o fracasso. E eu vejo, meus irmãos, na vida do rei Davi, depois dele ter pecado, cometido tragédias na sua vida, esse homem descobriu a vontade de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele teve verdadeiramente um encontro com Deus após aquela queda, e eu vejo uma revelação da vida dele no Salmo 40, verso 8, ele disse assim, depois de ele ter errado muito, depois dele ter percebido que sem a vontade da vida dele, ele era um homem perigoso, sem a vontade de Deus da vida dele, ele tendo aquele poder, sendo o rei daquela nação, ele cometia tragédias, e ele fez isso fora da vontade de Deus, e ele aprendeu, e ele deixou escrito no Salmo 40, verso
verso 8 está lá escrito lá, ó, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Após isso, meus irmãos, a vida de Davi é outra, porque agora a prioridade dele não é mais a sua vontade egocêntrica, orgulhosa, soberba, mas é a vontade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E a partir desse salmo para frente, a gente vê que há um amadurecimento na vida do rei Davi, porque a prioridade dele agora era a vontade de Deus. Você já fez essa pergunta para você? A vontade de Deus está prevalecendo na sua vida? Porque se a vontade de Deus não estiver prevalecendo na sua vida, meus irmãos, com conhecimento de causa, você pode ser removido para qualquer lugar. Se você não estiver de acordo com a vontade de Deus, você está infeliz, você não está satisfeito, porque não adianta, quem conduz a nossa vida é Deus. Não adianta eu querer tomar partido. Quantas vezes, como pastor, eu vi pessoas chegar de várias cidades. Esse dia aconteceu de novo. As pessoas mudam da cidade, vai para outra, não fala com Deus. Muda de emprego, não fala com Deus. Muda de igreja, não fala com Deus. Parece que eles estão vivendo sem compromisso com o Pai Celestial. Porque eu aprendo na palavra de Deus que o crente precisa consultar o Pai Celestial para todas as decisões da sua vida. Mas infelizmente as pessoas não fazem isso, e eu vejo o amadurecimento na vida de Davi, e ele expõe isso e deixa registrado, e a gente vai ver que a vontade de Deus é que todo mundo se salve, e se a vontade de Deus está passando pelo teu coração, você deseja fazer isso. Coloca para nós aí por gentileza, 1 de Timóteo 2:4, obrigado por me ajudar aí, viu meu querido? Falei para os irmãos que eu queria conversar com os senhores aqui hoje, foge um pouquinho do meu perfil, mas eu quero aprender a pregar assim também, gostoso, né? Conversar com a igreja. 1 de Timóteo 2:4, a gente vai ver a vontade de Deus de novo. Quer que todos homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todo ser humano, que eles venham ter o conhecimento da verdade, se salvem, que eles possam ter a oportunidade de salvação na tua vida, como eu e você quis. E assim hoje nós estamos aqui como igreja, nós como agentes de Deus na terra, precisamos, meus irmãos, estar preocupados com essa vontade de Deus. Nós temos sido o agente de Deus nessa última hora da igreja, nesse tempo de desespero, nesse tempo de morte precoce, de tantas coisas ruins que o noticiário chega todos os dias. Será que nós estamos preocupados em levar o evangelho, levar a palavra de Deus como a preocupação de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que chegue o conhecimento da verdade a todos os homens, e nós precisamos se enquadrar com essa vontade. Precisamos se importar com essa vontade, porque uma coisa eu descobri aqui, olhando para Jesus, Ele é o maior exemplo de cumprir a vontade de Deus. Quando nós olhamos, você quer ser um bom crente, você quer ser um cristão acima da média, olha para Jesus. Jesus, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, a prioridade dele era fazer a vontade do Pai dele. É por isso que a gente vê Jesus vencer o diabo na carne como homem e vencer o diabo como Deus, porque ele nunca quis fazer a sua vontade. Quando a gente vê as pessoas querendo fazer a sua própria vontade, dá errado, pessoas vão se machucar, pessoas vão ser prejudicadas quando eu querer fazer a minha vontade em qualquer relação, principalmente dentro da igreja. Vou fazer essa minha vontade como pastor, não ora a Deus. Por exemplo, separar alguém ao ministério, pôr a mão sobre um obreiro, tomar uma decisão dessa envergadura, fazendo a minha vontade e não a de Deus, eu posso estar cometendo tragédia, porque quem dá as diretrizes é Deus. Eu vou mostrar para os irmãos agora um dos maiores exemplos que eu encontro na Bíblia, e aqui a gente precisa refletir. Coloca por favor aí, meu irmão, João capítulo 6, verso 37 ao 40. Por que será que Jesus foi tão perfeito? Não é só porque Ele é Deus, é porque a prioridade dele era fazer a vontade do Pai dele. Por que nós erramos tanto, irmãos? Por que a gente fracassa tanto? Por que a gente tropeça tanto? Porque a gente não tem essa prioridade. A maioria das pessoas estão se machucando porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas feridas? João capítulo 6, verso 37 ao 40. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não cresdes. Verso 6, 37. Presta atenção lá, meus irmãos, nesse versículo tremendo. 3 versículos.
Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Presta bem atenção. Porque eu desci do céu, olha só o segredo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 2 minutos nesse versículo. Jesus foi perfeito em tudo, foi tentado em tudo, e Deus aceitou o seu sacrifício. A obra expiatória que Jesus realizou na cruz do Calvário foi aceita, e prova disso é a sua ressurreição. Mas por quê? Porque esse homem que nasceu da Virgem Maria como homem e também como Deus, a prioridade dele era essa: fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí a gente vê o ministério de Jesus perfeito, a gente vê ele cumprindo a vontade de Deus na sua plenitude, na sua perfeição, porque ele tinha uma prioridade, ele tinha um foco. E veja lá o termo do verso: e a vontade do Pai é que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Esse dia eu fiquei analisando a obediência de Jesus, eu fiquei aprendendo com Jesus e pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo que Deus tivesse misericórdia da minha vida, porque era para ter muito mais acertos. Deus poderia estar me usando mais, eu poderia estar sendo um canal de bênção de uma forma mais grande na minha cidade, mas infelizmente quando eu paro na minha vontade eu tropeço, quando eu paro na minha vontade eu erro, quando eu paro na minha vontade eu cometo tragédia. Mas quando eu vou para a vontade de Deus, a vontade dele é extraordinária, o trabalhar dele é poderoso, ele entra com salvação, ele entra com operação de maravilhas e milagre, porque eu me preocupo com a vontade dele. E ele está à procura desse povo. Deus está à procura de pessoas que deixam de se preocupar com a vontade dos homens, mas primeiro se preocupam com a sua vontade. Porque Deus tem os seus princípios estabelecidos, e quando nós obedecemos isso, meus irmãos, pode ter certeza, você vai acertar mais como marido, você vai acertar mais como esposa, você vai ser mais feliz como cristão, porque a gente hoje, meus irmãos, não podemos fazer um pré-julgamento somente da igreja, mas temos que fazer um julgamento de nós, começando pelo altar. Muita coisa era para estar acontecendo na igreja e não está por nossa culpa. Nós, pastores, que não submetemos verdadeiramente à vontade de Deus, fechamos nosso coração, endurecemos o nosso coração. Deus fala: meu filho, é isso aqui que eu quero que você faça, a gente endurece. Muitas vezes por sentimentos horríveis que tem no nosso coração, que não tem bondade no nosso coração. Mas se a gente orar, se a gente se humilhar diante de Deus e olhar para Jesus, porque a vontade de Deus em Jesus é que Ele morresse, e Ele cumpriu isso. A Bíblia diz que Ele obedeceu em morte de cruz. Olha só o sucesso que foi. Veja a honra que foi para Jesus. Você percebe que depois que ele cumpriu a vontade de Deus, ele chega em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, com todo o regozijo, com alegria, venceu a morte, venceu o pecado, cumpriu a vontade de Deus. Aí ele reúne os apóstolos e diz: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Quando ele diz isso, é porque primeiro lá atrás, ele cumpriu a vontade de Deus. Então Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. Muitas vezes nós queremos autoridade para expulsar demônios, queremos autoridade para colocar as nossas mãos sobre os enfermos, queremos autoridade na nossa pregação, mas vivemos uma vida de um contexto de não da vontade de Deus. E um homem, quando ele vive na vontade de Deus, é um homem que anda com o seu semblante diante da oração. Ele precisa entender isso, porque quando a gente olha para Jesus, no Novo Testamento ninguém orou mais que Jesus. Parece que ele nem precisava, mas ele orava para dar o exemplo, para mostrar a importância que ele dava para a comunhão com Deus, para a comunhão com o seu Pai. Não queria fazer nada sem a vontade do Pai. Olha só, meu irmão, que exemplo. Jesus não queria quebrar nenhuma regra, Jesus não queria dar um passo sem a vontade do Pai dele. A preocupação dele era a vontade de Deus. E por que será que eu, Alessandro, e os demais amigos que me ouvem, nós não nos preocupamos com isso? Saímos fazendo um monte de coisa do nosso jeito,
muitas vezes sem convidar o dono da obra, sem convidar o Senhor de todas as coisas, e Ele não aparece. A gente faz os eventos e Ele não aparece. A gente faz a propaganda e Ele não aparece, porque talvez essa não seja a vontade dEle, naquele momento, naquela hora. E quando eu olho para esse texto, para essa verdade, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vejo que a igreja precisa parar um pouco. A igreja, no modo geral, individual também, parar e analisar se verdadeiramente está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou se você está como um robozinho religioso, vai e volta para sua casa e não vê as evidências de Deus acontecendo na sua vida. A gente tem que analisar, a gente tem que observar isso aqui, porque a vontade de Deus ainda ela continua. Põe por favor para mim, 9:15, coloca por gentileza Efésios 5:17. Efésios 5:17, por favor. Glória a Deus. Nosso irmão vai nos ajudar ali, eu vou esperar ele. Glória a Deus. Agora está, naquele dali. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja, olha lá meus irmãos, qual seja a vontade do Senhor. Mais um verso, por favor. E não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos irmãos, se essa for a nossa prioridade, a gente percebe que não é só Jesus que fala dessa vontade. O apóstolo Paulo dá ênfase a essa vontade de Deus em toda a Bíblia. A gente vê Davi falar da vontade de Deus no Antigo Testamento, e isso hoje na minha vida, na sua vida, deve ser algo que a gente tem que levar muito a sério. Temos que colocar como prioridade da nossa vida, nas nossas orações e no nosso comportamento, porque muitas vezes eu me vejo fazendo algo que não é da vontade de Deus. Eu acredito que não é só eu acredito que também é os senhores, que algumas vezes a gente está tão despreocupado com a vontade de Deus, que a gente se vê em algumas atitudes, se vê em alguns comportamentos que não é da vontade de Deus, e a gente precisa analisar, olhar para a Bíblia Sagrada e ver aquilo lá, ó. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma da vontade de Deus. Esse é um objetivo que a igreja tem que colocar no seu coração, que nós devemos assim estabelecer na nossa vida. É algo muito simples, essa mensagem aqui, irmão, mas fundamental, porque você pode ser qualquer pessoa na igreja, você pode ser o pastor da igreja, se você não estiver vivendo uma vida em comunhão com a vontade de Deus, você está desorientado, você está sem a paz. Você não consegue fazer, você não consegue realizar, falta coragem, falta força, entusiasmo, mas você pode ser uma pessoa mais simples que seja, se você estiver dentro da vontade de Deus, ninguém para na sua frente. Você consegue fazer, você consegue realizar, não por você, mas é porque a vontade de Deus está aperfeiçoando o seu caráter, está realizando uma grande obra através da sua submissão à vontade dEle. Até hoje Deus procura, Ele quer fazer, Ele quer realizar, e nós precisamos dessa vazão para que Ele possa fazer a sua vontade da nossa vida. Outra coisa fundamental, inclusive para a nossa geração, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, a vontade de Deus é que o povo dele seja santo, que se abstenha da prostituição. Vamos ver isso aí. É algo que poucas pessoas têm se preocupado. Infelizmente, é uma geração terrível. Se a gente não pregar, não ensinar e não dar o exemplo, eles vão ser enganados. Está escrito, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e 4, vamos ver. Porque esta, ó, de novo a palavra vontade aparece aí, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja o outro verso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra.
Irmãos, não existe possibilidade de ser igreja sem passar pelo processo de santificação. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando a palavra do Senhor. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-me na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja que não se santificar, ela não vai conhecer o poder de Deus, ela não vai conhecer a autoridade de Deus, e ela não será liberta. Isso no individual e também no coletivo. As pessoas não querem ouvir isso, eles querem catar suas bolsas e sair correndo. O pastor está falando sobre prostituição, isso é tão bom fazer, é gostoso, o mundo faz, mas na igreja tem que haver uma mudança. Na igreja tem que haver uma transformação, e a gente vê essa transformação. Eu gosto muito desse versículo, porque eu percebi que esse versículo passou pela minha vida. 1 Tessalonicenses 5:23, fala da santificação, está escrito, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, em vossa alma, em vosso corpo, e sejai-vos irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmãos, a vontade de Deus não vai matar eu e você não, a vontade de Deus não vai prejudicar eu e você não, a vontade de Deus vai fazer você ser melhor, a gente vai produzir mais para o reino. Por que que tem tantas pessoas hoje? Eu vim aqui com o objetivo de um pastor que ama essa igreja, eu sou o filho mais velho dessa igreja, nessa cidade essa igreja me gerou, ela abriu uma porta para me pregar o evangelho nessa cidade, a minha gratidão é eterna. Hoje eu vejo quantas almas a gente alcançou, fui gerado por aqui, mas eu ouvi a verdade aqui. Se a gente não tiver esse compromisso de santificação com Deus, e dar o exemplo e ser verdadeiramente essa pessoa que Jesus quer, que a gente vive uma vontade segundo o Pai Celestial, a gente não vai produzir nada. Quem está me ouvindo? Por que nós vivemos uma safra ruim agora? Vivemos um período difícil, onde muitas pessoas começam a fazer, mas param. Quantas pessoas o pastor até dá uma responsabilidade, abre um trabalho, coloca uma responsabilidade, daqui a pouco param, desistem, porque tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, e precisa viver uma vida de santificação. A santificação faz você ver o poder de Deus, faz você ver a maravilha de Deus. Quando a gente olha para Deus na sua palavra, chamando a atenção de Josué, capítulo 3, verso 5, se me fala a memória, vai lá, santificai-vos, e amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Se a igreja voltar para esses princípios, se eu como pastor voltar para esse princípio, os pastores voltar para esse princípio, os obreiros, nós vamos produzir mais, irmão. Chegaremos agora ao final do ano, se a gente for perguntar na igreja, cadê as almas para o batismo? Se achar um filho de crente, tem que dar glória a Deus. Se achar lá um filho do crente que fez 11, 12 anos, tem que dar glória a Deus. E o erro está onde? O erro está em todos. Está no crente que não gerou nada, no crente que não amou ninguém, no crente que não é testemunho para ninguém, e na nossa vida ministerial vazia. Porque o poder de Deus faz a gente fazer o inferno recuar. Quando a gente vê em Mateus 16, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a mesma, porque é a igreja que vai avançar, não é a igreja que tem que ficar com medo, aqui a igreja avança e o diabo vai perdendo esse território. E eu olho para essa palavra e percebo, quando eu não viver a vontade de Deus, eu não saio para a rua para evangelizar. Se eu não viver a vontade de Deus, eu vou ficar na minha casa assistindo Netflix, série, eu vou para rancho pescar, eu vou curtir, eu vou viajar, vou fazer um monte de coisa, mas se eu ficar dentro da vontade de Deus, eu vou lembrar das almas, eu vou lembrar que eu tenho um ministério, eu vou lembrar que eu tenho uma responsabilidade, eu vou lembrar que eu preciso fazer alguma coisa enquanto eu posso, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu posso ir e vir, eu tenho que fazer, porque essa é a vontade de Deus na minha e na sua vida. Tem muita gente acomodada porque não quer fazer a vontade de Deus. Está aí uma árvore sem fruto, lembra da figueira? Cuidado, que Jesus de vez em quando visita a figueira. Ué, mas está na época de dar o fruto, você não deu nada, meu filho, então amaldiçoado você vai ser. Tem gente, meus irmãos, que Deus chamou para fazer e parou de fazer. Sabe por quê, minha irmã Thelma? Não quer viver a vontade de Deus. Está no Senhor, Senhor. É fácil. Eu aprendi também a falar o Senhor, Senhor. É gostoso chegar na igreja, Senhor, Senhor.
glória a Deus, aleluia, fecha a Bíblia, vai para casa. Mas e a vontade de Deus? Me confrontando, mudando meu caráter, tirando a minha inveja, tirando o meu ciúme, o meu orgulho, os meus pecados ocultos, a mentira que muitas vezes fica estampada na nossa cara, na nossa vida. A gente precisa, irmão, olhar para a Bíblia e ver que esse sermão é um dos sermões mais sérios que a gente pode ver. Alguém só vai fundamentar a sua casa na rocha quando verdadeiramente ele se colocar inteiramente na disposição da vontade de Deus. É tão gostoso quando você vê um crente salvo, cheio da vontade de Deus na vida dele, destemido. Se é para cantar, canta. Se é para pregar, prega. Se é para evangelizar, evangeliza. Se é para limpar, ele limpa. Se é para fazer a obra de Deus, ele faz. Não coloca obstáculo. Eu não me lembro de falar não. Ei, eu não estou falando como orgulho aqui não, mas eu não me lembro de falar não. Hoje eu estou aqui com a minha estrutura física muito cansado, que graças a Deus na empresa que eu trabalho está uma benção, e nós estamos trabalhando como gigante. Está aqui o Daniel que está lá de parceiro conosco, nós não paramos, é 2 barracão trabalhando, graças a Deus. Eu não consigo falar não para as oportunidades que o Senhor me dá de pregar a sua palavra, porque uma mensagem pode mudar uma vida, uma mensagem pode fazer uma pessoa se reconciliar, e muitos que estão ouvindo essa mensagem aqui hoje, a vontade de Deus quer se cumprir na sua vida. Abra o teu coração, dê prioridade à vontade de Deus, sai um pouquinho da religiosidade do Senhor, e entra na intimidade, entra nesse caminho gostoso de fazer a vontade de Deus, que você vai sentir alegria, gozo, e ninguém vai te parar. Amém? Deus abençoe os meus irmãos. Fico feliz em ver pessoas aqui que decidiram vir para o culto de ensino, ouvir a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Um tempo de apostasia, onde as pessoas se escondem dentro das suas casas por causa dos confortos que lá tem. Quando eu vi hoje um pastor da Síria dizendo que a igreja aqui não é perseguida, ela cochila, ela dorme, é verdade. Sem nenhum tipo de perseguição, todo mundo está na série. Aí traz a pizza e traz o lanche, e esquece a parte de adorar, esquece a parte que a igreja tem que estar na presença de Deus. Vocês que me ouvem aqui, que Deus abençoe vocês, e eu que ouvi essa pregação vou voltar para minha casa cada vez mais preocupado com isso, porque está dando certo. Já faz 21 anos ininterrupto na presença de Deus, nesse objetivo, fazer a vontade do Senhor. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele quer encontrar corações voluntários, que estejam disponíveis para a sua vontade. Deus abençoe, muito obrigado por ter me ouvido aí 30 ou 40 minutos, tá bom? Obrigado.